E aí, gente, beleza? Eu preciso de um retorno só para saber se o áudio tá de boa, a imagem tá bacana. Se alguém puder me informar para poder começar. Aproveitar e mandar o convite aqui para Rosana. Beleza, obrigado, Rodolfo. Então, gente, boa tarde. Já vou começar aqui introduzindo. A live de hoje, o tema vai ser sobre massagem desportiva e a gente vai trazer uma convidada nossa da faculdade, a Rosana. Mentira, gente, o tema não vai ser sobre massagem esportiva, não. Vai ser como aproveitar o tempo ocioso da quarentena e evitar de fazer coisas desagradáveis. Você pode ver que eu falhei. Brincadeira. É só esperar a Habiba entrar. E assim que ela entrar, a gente inicia. Aí ela aí. Deu? Olá, Deus, assim. Beleza? Entrou direitinho? Entrou, tudo certo. Tudo jóia? Legal? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo jóia. Primeiramente, honrada, né? Super honrada de participar, de ter recebido esse convite maravilhoso. Você sabe que a UFJF já mora no meu coração. E poder levar esse trabalho, falar sobre a massagem desportiva no ambiente acadêmico, especialmente no PET, que é um programa de ensino tutorial que abre portas, não é? Para o ensino de extensão, de pesquisa. Então, eu estou feliz demais e muito Claro. honrada. Não, a gente agradece a sua disponibilidade e boa vontade de aceitar o convite nosso. Tá Feliz jóia? demais. Uhum. Vamos lá então, começar um pouquinho falando. No caso, como você iniciou a sua carreira, né? Como entrou na graduação de educação física e quando começou com a massagem, né? As Então, massagens. na verdade, eu já sou massagista. Na minha época, quando eu fiz os primeiros cursos, né, de formação em massagem, não existia o termo massoterapeuta. Nós éramos chamados de massagistas e existia uma respeitabilidade muito grande com esse termo, né? Sempre Uhum. houve. É claro que tem outras nuances, né? Outras células aí da massagem, a gente sabe disso, mas o termo massagista existia e era de uma respeitabilidade muito grande. Isso foi há 23 anos, quando eu comecei a estudar, há muito mais tempo do que sou formada em educação física. Na época, em São Paulo, eu era de lá, sou de lá, né? Eu moro Uhum. aqui de fora há 20 anos. Eu fiz o curso assim meio que desinteressadamente. O primeiro de shiatsu foi uma amiga que me convidou e eu estava meio sem trabalho e tal. Aí pensei, bom, vou fazer o primeiro curso técnico, fiz no Senac. E foi Uhum. maravilhoso, porque eu prontamente me identifiquei com o trabalho, comecei a trabalhar mesmo, a ganhar dinheiro, a fazer atendimento, atendia em hotéis em São Paulo. Eu já tinha feito faculdade de letras, então falava bem inglês, Eu não sabia, abri bacana. um, abri um campo bacana de atendimento a clientes estrangeiros em Uhum. hotéis muito bacanas em São Paulo, tipo assim, Sheraton, Mofarrege, Intercontinental. Foi maravilhoso. Eu me apaixonei pelo trabalho e abri um nicho muito especial de atendimento, que era o atendimento bilíngue. E nunca mais parei. Isso tem 23 anos. E 19 anos atrás eu vim transferida para Juiz de Fora numa empresa que eu trabalhava. Trabalhava com o idioma, trabalhava na telefonia internacional da Embratel e vim transferida para Juiz de Fora. E foi maravilhoso, porque o meu trabalho
com a massagem, aqui ele cresceu muito e eu tive a oportunidade de fazer uma segunda faculdade, que era o meu sonho, fazer faculdade de Educação Física. Me especializei no Rio de Janeiro, fiz a pós em anatomia palpatória, anatomia e biomecânica, esplancnologia, que é o estudo do funcionamento dos órgãos internos, na Universidade de Castelo Branco, no Rio. Foi maravilhoso. Foi uma sucessão assim, de experiências muito incríveis, de estudo, de prática, porque comecei a trabalhar muito. E depois de um tempo, me tornei professora de yoga, também aqui em Juiz de Fora, o primeiro curso de formação eu fiz aqui. E aí eu tomei a decisão de sair da empresa e fazer só isso. Trabalhar Entendi. com a massagem, trabalhar com a yoga e com a educação física, Uhum. não é? Ah, excelente. Eu não sabia dessa parte da telefonia, não. Aí que bacana, interessante. Foi por isso que eu vim parar aqui. Eu nem conhecia Juiz de Fora. Eu vim transferida e foi maravilhoso. Juiz de Fora me deu muitas alegrias, não só no aspecto profissional, né? Uhum. A oportunidade de fazer uma outra faculdade, mas em outros aspectos também. Foi maravilhoso. A sua graduação foi no Rio de Janeiro, então, que você falou? A graduação eu fiz aqui, na Unipac, foi a primeira turma de educação física no ensino privado. Foi maravilhoso o curso. E a minha especialização. Fiz duas que foi lá. pós no Rio, Entendi, bacana. Foi legal, que chique, eu não sabia dessa parte. Vamos pular aqui a próximo tópico, né? No caso da massagem em si, propriamente dita, a gente pode falar que ela envolve o que fisiologicamente? Né? Olha, quando a gente fala de massagem em geral, os benefícios são incríveis, né? É uma ferramenta que a fisioterapia usa muito, né? Na reabilitação, na recuperação de lesões. É uma ferramenta de terapia muito importante. Isso a massagem em geral. Agora, falando especificamente da massagem desportiva, falando do atleta, da pessoa que treina, o papel é impressionante, é incrível. Tanto no aspecto da ativação muscular, pré-treino, no caso de atletas de rendimento, pré-competição, e também na fase de recuperação, do atleta que treina muito, ele que vai se aproximando da fase da competição. Isso é uma fase de muito estresse, a gente sabe disso, de muito treino e estresse, expectativa, ansiedade. Então, a massagem ela tem esse papel terapêutico na ativação, na preparação do atleta, pré-treino ou pré-competição, e na fase de relaxamento, pós-treino, pós-competição. Equilíbrio aí da ansiedade, não é? Uhum. Isso falando no aspecto até psicoemocional. Agora, o aspecto físico, falando mesmo das estruturas musculares, das superfícies articulares, de todo o sistema circulatório, não só o sanguíneo, mas o linfático, o ganho também é incrível, porque é um estímulo externo, eu falo muito nas aulas, é um estímulo aferente que vem de fora, através da pele, que é o nosso órgão sensorial mais importante, né, do corpo, e promove modificações internas muito interessantes. Então, na parte muscular, na parte circulatória, não só sanguínea como linfática também, e na reorganização esquelética. Promove um certo afrouxamento, né, das superfícies articulares, isso melhora muito a nutrição dessas estruturas. Se a gente juntar com um pouquinho de alongamento, ainda que passivo, a ideia é aumentar as amplitudes articulares, os limites, né, articulares. Isso ajuda muito na preparação do atleta, não é? Na correção dos gestos técnicos. É uma ferramenta muito preciosa. Eu sou suspeita para falar de massagem. Eu adoro, a minha vida gira em torno disso. Então, se eu começar a falar aqui, eu vou puxar a maior sardinha. Não, mas é só você não. Acho que difícil encontrar alguém que não gosta, né? Para quem não sabe, eu fiz um curso com você, né? Com a Rabiba, eu e os amigos da faculdade. Aí, no meio desse curso, a gente ganhou, assim, né? Uma massagem ali, poder
coisar. Aí realmente é uma experiência assim, muito boa, é super relaxante. A gente experimentou tanto no caso que teoricamente seria a pré-competição e também a pós, né? É. Uma dúvida com relação a dessa pós, né? Pós-treino ou pós-competição, a massagem, ela se parece um pouco com a terapêutica ou não tem nada a ver? Sim, Como? sim, super. Tem a ver sim, porque a massagem de recuperação pós-treino ou pós-competição, ela tem a intenção de relaxar, não é? Ela tem um efeito sedativo. É diferente de de uma massagem de ativação muscular, pré-treino ou pré-competição, que tem a intenção de preparar aquela musculatura de forma mais dinâmica. Por isso que as percussões, uma massagem mais energizante, ela é de ativação. Agora, a de recuperação não, ela é de relaxamento. Então, ela se assemelha, sim, às massagens clássicas, as de relaxamento clássicas, aonde predomina movimentos de deslizamento e normalmente a gente usa algum produto. Por exemplo, tem aqueles géis canforados, tem aqueles que a gente espirra, aerosol, são produtos bastante Uhum, conhecidos. A gente pode usar. Na relaxante clássica, a gente usa muito deslizamento, então podemos usar cremes, óleos específicos, em alguns casos, algumas pomadas com uhum, anti-inflamatório também são indicadas, mas ela é bem parecida com a relaxante clássica comum. entendi. Não, E a bacana. de ativação, pré-treino, pré-competição, é uma massagem mais severa, onde a gente faz algumas manobras articulares de descompressão. Eu vou mostrar já já. Tem uma modelo aqui, feliz da vida, aguardando o momento de ser cobaia. Falou que ela vai ser bem. Então, a gente faz uma massagem mais dinâmica, com descompressões articulares, alguns alongamentos, algumas mobilizações articulares e muita massagem assim de ativação, que são as percussões, as compressões mais dinâmicas, os pinçamentos mais dinâmicos, não é? É diferente da relaxante, da de recuperação, que a massagem é mais suave, ela é mais lenta. Não que ela é mais superficial, ela é mais devagar, ela é mais lenta, Uhum, mas não menos importante, né? Os sim, toques são mais profundos, mais demorados, com ênfase mesmo no descanso, não é? Na sim, sim. recuperação. No caso da de ativação, então tem uma pegada mais firme, né? Sim, é uma pegada mais firme. Por isso que as percussões, falando um pouquinho das técnicas, a gente tem as compressões, os pinçamentos, não é? Os Uhum, deslizamentos, os amassamentos, os empurrões, tudo isso de forma com intenção tonificante. Então, a ideia é aumentar a velocidade de execução dos movimentos. Então, se eu quero fazer um pinçamento com intenção de ativar, tem que ser mais dinâmico. Por uhum, exemplo, o pinçamento que a gente faz com essa região, a gente chama de cutelo. Cutelo fechado, né? Ou cutelo semiaberto. São as percussões. A gente, obviamente, vai fazer mais rapidinho. Percussão seria indicado numa massagem relaxante? Talvez não. A gente poderia optar por compressões, amassamentos mais demorados, mais suaves, assim, mais lentos, não é? Do que uma uhum. massagem mais dinâmica como na ativação. Não, excelente, excelente, bacana. Já que a gente está envolvendo o assunto de atleta, né? Aí, como eu posso dizer, por exemplo, a gente sabe que tem várias modalidades esportivas, consequentemente, vários tipos de corpos, né? No caso, pode ser um atleta que demanda um tipo físico magro, outro talvez com uma massa muscular mais densa, né? Aí a gente varia também essa firmeza de, Sim, de toque, né, nas pessoas, no caso do certamente, cliente. sim. No A caso, a gente pessoa que tem uma tem camada lipídica maior, né? Não sei. É isso mesmo. A gente vai ter que entender o corpo como ele é. Dar ênfase para o gesto técnico que aquele atleta treina, não é? Claro que a gente vai fazer uma massagem global, completa.
mas a gente vai dar sempre ênfase para aquelas cadeias musculares que envolvem os gestos técnicos principais daquela modalidade que ele pratica, obviamente, não é? Isso é identificar a necessidade do atleta e usar a massoterapia como uma ferramenta de auxílio, tanto para ativação, repetindo, como para recuperação. Agora, por exemplo, um atleta que realmente tem uma camada muscular mais expressiva, né? Cadeias musculares mais expressivas, a gente tem que dosar o toque, dosar essa pressão. Uma massagem bacana, ela não pode ser uma massagem superficial, senão a gente atinge só essa camada mais externa da musculatura, essa que fica logo abaixo da pele, estimula muito os receptores do toque, então a pessoa vai ter a sensação de que ela está sendo acariciada, não é? E não é o caso, não é o caso. A massagem ela não tem essa intenção. A gente precisa aprofundar o toque, ter uma pegada mais profunda, mais expressiva, para atingir as 3 camadas musculares. A gente sabe que são 3 camadas que sobrepõem para dar conformação do corpo, não é? Então, a nossa pegada ela tem que ser firme nesse sentido, de atingir as 3 camadas musculares. Por isso que não pode ser uma pegada tão superficial. Quando a gente aprofunda essa pegada, a gente atinge os receptores de pressão. Então, realmente, a pessoa tem a sensação de que ela está sendo amassada e não acariciada. Tá? Entendi. Excelente. Lembrando que tem gente que não sabe distinguir, né? No caso, a firmeza da força, né? Que é completamente diferente, que acho que o lugar que mais fica evidente isso é na massagem, né? Você falou uma coisa muito importante, Belém. Quando a gente fala da pegada, se a gente, então, é muito superficial, a gente atinge só os receptores do toque. Então, a pessoa tem a sensação de que ela está sendo acariciada. Quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente atinge os receptores de pressão. Beleza, é isso que tem que ser. É aí que a gente tem que dosar essa pegada. Agora, você concorda que se a gente faz uma pegada pinçada, com muita ênfase nos dedos, nas pontas dos dedos, e aprofunda o toque, a gente vai atingir os receptores de dor. Então, a massagem, assim, ela tem até um ganho, mas ela fica muito dolorosa. Aí a gente acaba que perde um pouco dessa tônica terapêutica que ela tem a intenção de proporcionar. Então tem que dosar. Não se for um pode cliente ser mais pegada. sensível, né? É muito sensível. Não pode ser, então, pegada muito pinçada com a ponta do dedo. O movimento bacana, uma pegada com qualidade, ele começa com a palma toda espalmada. A partir disso, a partir da palmada toda apoiada, aí a gente começa com as manobras. Seja de pinçar, de empurrar, de amassar, de friccionar, não importa. Mas a pegada ideal começa com a palma da mão inteira, ou uma, ou as duas, ou sobrepostas, ou simultâneas, sempre a partir da mão inteira. Eu costumo brincar, você deve lembrar do curso, que a gente tem várias almofadinhas na mão, né? Tem a região tenar e hipotenar, que são essas almofadinhas maiores, não é? Tem essas almofadinhas pequenininhas das falanges dos dedos. Todas essas almofadinhas precisam estar em contato com o corpo da pessoa para, a partir disso, a gente começar realmente, efetivamente, com a manipulação. Tá? Não, bacana, excelente. O Bene... Tá, joia. Tem gente que tá querendo ser cobaia aí, ó, no comentário. Fabiana, tá... Edgar aqui, ó, se pronunciando, querendo ser cobaia, né? Mas dessa vez é a filha dela. É Flávia, né? Flávia, vai ser com a Flávia. No caso dos benefícios, e assim, você comentou um pouco dos benefícios, né, da massagem no atleta, e no caso, teria algum tipo de restrição? Olha, a menos que a pessoa não goste, não é? Ou que tenha alguma questão fisiológica que impeça, alguma lesão na pele, ferida, imagina. É claro que não vai ser o caso da gente fazer.
Uhum. Hiperestesia, que é uma supersensibilidade, também não é o caso, porque aí é aquilo que eu falei. A gente tem a intenção de ajudar, de proporcionar uma coisa bacana e acaba sendo Uhum. desconfortável. Então, é só se houver realmente algum impedimento da pessoa. Ferida, hiperestesia, que é essa hipersensibilidade, varicosidade grave, aquele aspecto das varizes, onde as estruturas vasculares ficam muito proeminentes, talvez não seja o caso de fazer, tá? É Mas muito aí eu. importante pessoas que tomam remédio forte, né? As intervenções farmacológicas muito fortes, remédios assim neurológicos, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do sistema nervoso central, né, diante daquele estímulo externo. Então, o ideal é trocar uma ideia. Eu sempre falo nos cursos que é importante a gente ter uma parceria com os médicos, com o preparador físico, né, no caso do atleta, com fisioterapeutas. Eu sempre tive uma parceria muito bacana, muito harmoniosa. Eu até já trabalhei numa equipe, não é? Que tinha um ortopedista, um fisioterapeuta e eu era massagista da equipe. Então a gente sempre fez essa parceria com muito respeito, com muita propriedade e com a intenção de ajudar a pessoa, não é? Uhum. Então essa parceria é importante. Nunca tomar nenhuma decisão. Eu sempre falo que a massagem ela não é milagrosa, ela é apenas uma ferramenta terapêutica. Por isso a importância da gente ter essa validação com os respectivos médicos e fisioterapeutas, tá? É Sim, sim, com parceria. certeza. Eu A lembro de ideia você é parceria. abordando esse assunto. Interessante. Muitas vezes, eu já tive atletas, tive muitas pessoas que me procuraram que não era o caso de fazer massagem. Não era. Um exemplo, quando existe um processo inflamatório já em ato, especialmente numa superfície articular, onde a gente observa inchaço, edema, que é retenção hídrica, não é? O inchaço, vermelhidão, aquela região febril. Não pode fazer massagem. O ideal é a pessoa primeiro sair da crise com intervenção adequada, farmacológica, fisioterapia, para depois que sair da crise vir fazer a massagem, não é? Sim. Então tem que ter essa consciência, não é em todo caso, em todas as situações que a massagem vai ser indicada, Uhum. tá? Vai ter momentos Às que vezes não será. uma competição, algum treino, sim, a pessoa, sei lá, né? Algum tipo de lesão articular, aí que seria o caso. Uhum. O... Não, bacana. Vamos lá então, no caso, o papel do profissional que você já começou a entrar no assunto. É, Aí, aí, eu acho que o que eu queria reforçar mais é isso, é essa parceria, identificar a necessidade da pessoa, né, do atleta, do cliente, e saber exatamente como a massagem pode ajudar, mas sem sim, deixar de buscar essa parceria com os seus claro. Não respectivos só na médicos massagem. e fisioterapeutas. Acho que Sim, os profissionais no geral, né, puder englobar sempre as outras áreas, né, até no caso dos profissionais de educação física, né, você, eu, a gente sempre quando for trabalhar com alguém, se puder, né, deve, né, trabalhar sempre com o auxílio dos outros profissionais. Não, bacana. Uma dúvida que eu fiquei só com relação ao que você comentou no caso da varizes, né? Aí que não seria legal fazer a abordagem, né? Correto? Mas aham. aí seria no corpo como um todo ou no local onde ela é cometida? Então, olha só, por exemplo, pegando aí um exemplo de uma patologia. Se a pessoa tem propensão a desenvolver aqueles trombos, são impedimentos dentro da própria estrutura vascular, que impede a circulação fluida sanguínea, não é? Então, dependendo do histórico, né, da individualidade biológica da pessoa, se ela tem essa propensão de formar trombos em alguma parte do corpo, né, em alguma estrutura vascular, em alguma parte do corpo, a massagem ela vai fazer com que esse trombo possa se movimentar.
e ele possa parar, infelizmente, em algum lugar indesejado, né, do organismo. Isso não é bacana. Por isso que, nesses casos, o ideal é falar com o médico, com o angiologista, se tem realmente indicação para massagem. É óbvio que no lugar da varizes, é lógico que a gente não vai fazer. Mas, como você perguntou, posso fazer uma massagem geral? Não sei. Pode até ser que sim, nas extremidades, não é? Nas mãos, nos pés, uma boa massagem na cabeça. A gente acha que a Excelente. calota craniana é um capacete duro, mas ele é muito inervado, não é? Então, uma abordagem adequada cranial é muito saudável, é muito terapêutico. Mas eu acho que nesses É casos muito prazeroso também. é muito bom. Mas eu acho que nesse caso tem que pedir validação médica. Se Sim, com tem certeza. indicação de massagem e como ela deve ser feita, tá? Mas no caso de fazer em cima ali onde está aquela varizes, não. Não é o caso. Entendi. Tá? Não, excelente, obrigado. O Edgar perguntou aqui os acessórios que se pode usar na massagem, né? Aí tem alguma coisa assim de diferente que a gente não encontra assim dentro de casa ou uma coisa específica de vocês? Tem. Eu Como até é que é? separei aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Olha só. A gente sabe que a vibração é bacana na terapia com a massagem. Então, o ideal é a gente usar aparelho elétrico, não é? Então, eu tenho aqui para mostrar. Esse daqui, isso aqui é muito comum, viu? Isso vende na internet, hoje em dia é super barato. Ele tem o cabo assim mais comprido para a pessoa poder usar em si mesma. Então, é elétrico, aparelho de vibração, e a gente pode usar na gente mesmo. Em algumas cadeias, onde a mão não alcança. Então, o aparelho com o cabo mais comprido assim pode facilitar, tá? O ideal é que a gente use a vibração naquela parte do corpo que está descontraída. Então, por exemplo, se eu quero fazer aqui no ombro, desse lado, então eu vou relaxar essa parte e vou usar o aparelho, obviamente, com a outra mão. Tá bem? O que eu não poderia fazer? Isso aqui, ó. Porque eu tô recrutando músculos para ficar nessa posição, para segurar o aparelho. Então, fazer massagem com vibração numa musculatura que está recrutada não é o caso. Então, sempre optar de usar acessórios de vibração nas áreas que estão descontraídas. Para fazer o autotratamento é muito legal esse de cabo comprido. Tem também esse daqui, ó, que é menorzinho, ele é mais gordinho, mais bujudinho. Eu gosto porque ele acaba sendo uma extensão da nossa mão, tá? Da mão do profissional de massagem. Isso daqui a gente consegue trabalhar, isso é passivo, né? Não tem como eu fazer em mim. O ideal é fazer na pessoa. Trabalhar áreas musculares mais específicas. Por exemplo, respeitando aí as modalidades esportivas, não é? Vamos supor, o atleta de natação, que trabalha muito os movimentos do braço, o movimento dos ombros. Se for o caso de fazer essas cadeias musculares que envolvem, né, as escápulas, o dorso, a gente pode atuar com um pouco com mais precisão com esses daqui. Um atleta de corrida, por exemplo, a gente pode dar um capricho maior no quadríceps femoral, na panturrilha, não é? Que é o tríceps sural, que é a nossa panturrilha. A gente consegue atuar de maneira mais localizada. Outro acessório que eu adoro mostrar. Simplesmente bambu. Simples assim. A gente consegue trabalhar com a soltura da fáscia. Falando um pouquinho dela, muito rapidamente, a gente tem a estrutura óssea, depois mais 3 camadas musculares que dão a conformação para o corpo. E tem uma estrutura, uma malha muscular, uma malha fibroelástica, não muscular, ela é fibroelástica, rica em colágeno e elastina, que envelopa toda a organização muscular
do corpo, que é a fáscia. Fácil. Ela é rica em colágeno, elastina, muito resistente, mas ela também fica propensa à tensão. Se ela é uma malha fibroelástica que envelopa a musculatura, se a pessoa está com a musculatura enrijecida, tensa, com certeza a fáscia vai estar também tensa. Então, existe até essa técnica de soltura miofacial. A gente pode usar, então, o bambu. Dá para usar o aparelho de vibração, dá para fazer isso com a mão. A ideia, então, é soltar, é desprender a fáscia da musculatura. Aí a gente faz isso com um acessório super simples, que é o bambu. Como a gente está falando de atletas, vamos supor que eu quero fazer uma massagem pós-competição, ou então pós-treino. Concorda que o atleta vai chegar para você, profissional de massagem, ele vai estar todo suado? Aí eu vou usar um equipamento de deslizamento com óleo, com produto, ou com um gel, ou um creme? Não é o caso. Como ele está suado, a gente vai colocar uma canga por cima, que é um tecido mais fininho, uma toalha, para promover um movimento adequado, uma soltura adequada daquela musculatura, e não vai ter esse desconforto do atleta, né? Do praticante estar suado, tá? Sim, Então, bacana. esse uso de toalha ou de canga faz muita diferença na qualidade dessa pegada, dessa manobra, tá? Uhum. É É isso. excelente. Mas os acessórios são esses. Os principais são os que eu mais uso. Bambu, os aparelhos que promovem vibração e os produtos, sem querer fazer propaganda, né? Mas esses, assim, esses que a gente conhece, Sim, os gelol aí da vida, da vida. esses que Aham. é para spray, esses são específicos para atleta. Esses pequenininhos, canforados. E, se for o caso, óleo. Óleo comum de massagem Uhum. mesmo, óleo de preferência, óleos vegetais. São mais saudáveis do que os Sim, óleos que têm óleo mineral na composição, é tá? interessante, bacana. Tá joia. Beleza? Obrigadão pela pergunta, Edgar. Se alguém tiver mais alguma dúvida também, quiser ir comentando, conforme a gente for falando aqui, a gente vou até dar uma conferida. O pessoal tá elogiando seu curso aqui, sua massagem. Mãozinha de fada, né, gente? Se tiver alguma dúvida aí, pode ir perguntando que a gente vai respondendo, beleza? Quer ir para a parte da cobaia aí? Vamos sim. O que eu quero, então, reiterar é o seguinte. Uma massagem de qualidade, ela não pode ser superficial, beleza? Tem que ser uma pegada firme, mas não tão forte. Tem que saber dosar, para não ficar uma pegada muito dolorida, tá bem? Atingindo as 3 camadas musculares. A gente sabe que vai ter uma resposta positiva nas estruturas musculares, obviamente, não é que é onde é mais ricamente vascularizado. Por isso que são são vermelhas essas partes do ventre muscular, tá? Pode vir aqui, filho, pode passar por aqui. A gente vai começar agora a parte prática, tá? Não pode, então, ser uma pegada muito superficial. O que mais? Procurar organizar o corpo da pessoa antes de começar realmente as manobras, tá? Não é deitar e já começa. O ideal é deitar o atleta ou no chão ou numa maca, depende do momento em que a gente vai fazer, não é? Se é pós-competição, o cara acabou de chegar, vamos supor, um exemplo, eu que já trabalhei muito assim, o cara acabou de chegar da corrida, da prova, então joga o cara no chão ou tem lá uma maca, toalha ou canga, para não ter o desconforto dele estar suado e atrapalhar na Sim, qualidade da manobra, beleza? O que mais? Se a massagem ela tem ênfase de ativação, ela tem que ser tonificante, com manobras repetitivas e com maior velocidade. uhum. Se for com ênfase para relaxar, para recuperação muscular, aí a pegada tem que ser mais profunda, mais lenta, com a ênfase no descanso, na recuperação, e não na agitação daquela estrutura muscular. Sim, Aí é nesse caso que a gente pode optar por usar um óleo ou um gel, tá?
Se for o caso, se for pós-competição, ter à mão ali uma toalha para primeiro secar bem a pele para a gente poder usar o produto. Seja lá um gel canforado, né? Ou outro produto. Tá bem? Não, claro. Sempre fazer perguntas investigativas para a pessoa, para saber como que a massagem pode ajudar, né, no tratamento. Ela é indicada, então, para essas algias que a gente ouve sempre falar, né? A cervicalgia, a gente sabe que nunca ficamos tanto com a cabeça baixa por causa do uso do celular. Então, eu tenho tido, assim, muita queixa de cervicalgia, ombralgia, são os ombros, e dorsalgia, que é a região que fica logo atrás dos pulmões, e lombalgia. Esses quadros têm indicação de massagem, sempre com a validação do fisioterapeuta e do médico. Do Tá médico, bem? sim. Aqui, Vamos ver um pouquinho da prática? claro, claro. Só uma pergunta. Aqui. Pode falar. Você tem acesso aos comentários ou não? Não sei. Acho que sim. Eu não sei se eu consigo vê-los depois, quando for para o Entendi, IGTV, não é? Eu entendi. acho que não. Mas já O... deixo então aqui o meu recado, se houver interesse. A gente já fez 2 cursos de massagem desportiva pela ACE Júnior da UFJF, foi maravilhoso. Teve um aproveitamento incrível, a turma foi maravilhosa, eles aproveitaram bastante. Se tiver interesse, tomara que a gente consiga atravessar essa fase logo, para a gente poder voltar a se reunir, se for o caso, ainda que em grupos menores, não é? Ou, de repente, pensar de uma forma mais atual, que é online. É possível. Teve algumas pessoas que me perguntaram, mas como é que eu vou fazer massagem, curso de massagem online? É possível. Se tiver um tutorial adequado, esses recursos de vídeo, a gente consegue fazer, não é? Então, fica aí o meu recado. Se houver interesse, eu me Não, coloco à excelente. disposição. Não, bacana, Tá? obrigado. Vamos lá? Beleza? Mais alguma Beleza. coisa? Vamos praticar? Joia, deixa eu ver. Acho que teve Eu só uma vou. pergunta do Edgar aqui, mais uma, né? Ele comentou só a respeito de grávidas e pós-parto. As massagens, né, em grávidas e pós-parto. Se seria interessante também, como é que é? Se não for Sim, é distorcer muito o saudável. assunto, né? Qualquer coisa a gente responde pelo É, comentário. até porque existem atletas, não é? Falando da desportiva. Existem atletas gestantes que fazem a massagem durante a gestação e depois que ganha nenê também quer fazer, Uhum. né? Massagem. Então é bacana sim. A gente só tem que respeitar um certo período. Assim que o bebê nasce, o próprio organismo vai voltando ao normal, não é? Os órgãos internos, as vísceras vão se reposicionando, todo o sistema circulatório, linfático vai retornando à normalidade. Então, é saudável, tá bom? É muito bacana para reorganização esquelética. A gente sabe que na gestação a envergadura lombar ela fica bastante aumentada por conta do crescimento do Uhum. bebê, né? Então, reorganização muscular esquelética no aspecto circulatório, linfático e venoso é muito importante, mas tem que respeitar um período de readaptação do corpo da mulher depois que o bebê nasce. Sim, excelente. Olha, por volta aí de uns 30 dias, tá? Pelo menos a experiência que eu tenho, né, com gestantes. Aham. Mais ou menos aí uns 30 dias. A partir do período que o bebê nasceu, aguarda aí umas 4, 5 semanas e aí já pode voltar a fazer. Entendi. Aí, É respondido, bacana, sim. Edgar. É saudável, sim. Tá jóia. Obrigado. Uhum. Imagina. Ó, eu vou mostrar na minha filha algumas manobras em decúbito ventral, que é barriga para baixo, algumas manobras de descompressão articular, organização esquelética, né, do corpo, descompressão articular nos membros inferiores, que é como se a gente quisesse arrancar a perna da raiz do membro. Essa é a ideia. Os braços também. E a cabeça também. Com muito cuidado, atentar para uma pegada segura, confortável, tá bem?
Não pode dar tranco, fazer movimento brusco, não é o caso. A gente não, o profissional de massagem não tem que fazer isso, tá bem? Aquelas manobras de estralar a coluna, existe muito essa expressão. Eu não aconselho, eu não gosto, tá? Eu falo nos meus cursos assim: o ideal é que as manobras osteopáticas ou a quiropraxia sejam feitas por um fisioterapeuta, tá bem? Eu prefiro. Eu até tenho curso de quiropraxia, de Seitai, que é uma técnica oriental de manobras osteoarticulares, mas eu não gosto de fazer. Eu prefiro ir na parte muscular, onde é vascularizado, onde é mais macio, a gente consegue reorganizar as fibras musculares com mais segurança. E as descompressões articulares, se forem feitas de forma precisa, segura, sem tranco, eu acho que a pessoa, o atleta, só tem a ganhar. E parceria, repito, com a fisioterapia. Tá? Excelente. Pode mostrar, então? Pode, fica à vontade. Olá. Tinha que ter um jeito de eu colocar sua tela como inteira aqui, mas eu acho que dá para ver. Se eu consigo ficar num ângulo bacana, ela vai ficar em decúbito ventral, de barriga para baixo. Tá? Deixa eu comentar uma coisa. A gente vai usar um travesseiro ou um rolo macio para apoiar os pés, tá bom? Quando a pessoa estiver deitada de barriga para baixo, o ideal é apoiar esse travesseiro do meio da tíbia, que é o osso da canela, para o pé, tá bom? Essa articulação chama tibiotársica. Ela precisa estar apoiada no travesseiro, beleza? Se a pessoa tiver de barriga para cima, o travesseiro vai para debaixo dos joelhos, tudo bem? O ideal é a gente não trabalhar com o atleta estirado na maca ou no chão. Sempre usar acessórios de conforto. Pode ser travesseiro, pode ser um rolo, pode ser toalha dobrada, tá bem? Como eu falei aquela hora, vamos supor que ela acabou de chegar do treino, tá suada. Então, usar toalha para fazer as manobras, tá? Lembrando, então, que as pegadas com qualidade, elas começam a partir da mão inteira apoiada. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode, então, não sei se todo mundo consegue me ver bem. A gente pode, então, pressionar, comprimir com as duas mãos sobrepostas, simultâneas ou sobrepostas, tá? Empurrando, amassando, pinçando, pinçamentos grandes nas cadeias musculares maiores, né? Obviamente, tá? Sempre dando ênfase para a parte ventral da musculatura, que é a região avermelhada, que é mais ricamente vascularizada. Beleza? Então, sempre pressionar, pinçar, empurrar com as duas mãos sobrepostas ou trabalhando simultaneamente, tá? Para eu fazer descompressão articular, eu quero, então, aumentar o espaço entre as superfícies articulares. Não sei se está dando para ver aí. Dá para ver. Segurar aqui na articulação tibiotársica e eu quero fazer de conta que eu vou arrancar a coxa do osso do quadril, tá? É descomprimir a superfície articular mesmo. Puxar, esperar um pouquinho, pelo menos aí de 6 a 10 segundos e voltar. Isso é, então, descompressão articular. Repetindo, como se eu tivesse a intenção de arrancar a perna dela, tá? Para que as superfícies articulares se descolem e aumente ali a nutrição daquela estrutura, tá bem? Isso dá para fazer no braço também. Se ela tiver de barriga para cima, a gente dá uma tremidinha no braço e puxa um pouquinho. Demora aí uns de 6 a 10 segundos na descompressão para aumentar
a nutrição do ombro, do cotovelo, no caso dos membros superiores, tá bem? Outra coisa, solturas articulares e mobilizações. É muito agradável, principalmente na recuperação, pós-treino e pós-competição, tá? Então, movimentos suaves. A gente vai sempre fazer os movimentos que aquela articulação foi projetada para realizar, tá? No caso aqui do calcanhar. Imagine um atleta de corrida. Descompressão, mobilizações suaves, articulares, especialmente daquelas aonde ela mais utilizou para fazer a modalidade, não é? No caso, membros inferiores, que é a corrida, tá? Ó, dedinhos, sempre respeitando o sentido da articulação. No caso do calcanhar, a gente consegue movimentar girando para dentro e para fora, não é? O que mais que dá para fazer com a articulação tibiotársica? Plante-flexão e dorsiflexão. Plante e dorse. Fazer isso bem suave, tá? O movimento do joelho é um movimento de dobradiça, essa articulação. Então, somente podemos fazer dobradiça suave. Eu não poderia, por exemplo, girar o joelho como eu fiz com o calcanhar. Entende essa diferença? Isso é importante atentar, tá bom? Então é isso. A ideia é amassar, comprimir, repulsionar, se for o caso de massagem de ativação, sempre dando ênfase para a parte ventral, para a parte mais avermelhada do músculo, que é mais ricamente vascularizada, tá? As superfícies articulares, elas não recebem tanta nutrição pela corrente sanguínea, por isso são esbranquiçadas. Então, elas são nutridas através do movimento e da compressão e descompressão. Por isso que é tão importante essa puxadinha, tanto dos membros inferiores como superiores, da cabeça, esse reposicionamento do corpo na maca ou no chão, antes de fazer realmente as manobras na parte muscular, tá bem? Eu acho que o ganho é muito grande. A gente pode, então, evitar lesões quando faz antes, né, da competição, evitar a lesão, melhorar a qualidade do treinamento, principalmente atletas de alto rendimento, eles treinam bastante, todos os dias. Então, a massagem ela tem a intenção só de ajudar nesse processo de preparação do atleta, de ativação da musculatura, no caso pré-competição, e na parte também de recuperação pós-treino, né? Pós-competição, trazendo bem-estar, diminuição da ansiedade diante das competições de rendimento. Tá bem? É isso. Tá joia. Beleza? Será que tá ouvindo? aí alguma coisa? Como é que é? Espera só um minutinho. Mas olha, eu me coloco à disposição, ainda mais agora, né, que a gente está ficando tanto em casa. Eu tenho realmente atendido bem menos do que costumava atender. Tenho procurado respeitar essas regras aí de distanciamento, não é? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é o que eu tenho feito. Em relação à dor muscular, o que eu posso fazer sozinho? Como é que eu me alivio sozinho? Eu posso dar algumas dicas, né? Que é a termoterapia, os alongamentos suaves. É só me procurar que eu me coloco aí à disposição, mesmo à distância, Sim. não é? Até a gente poder fazer. Claro. De novo. Aqui, Rabi, mais uma vez, então, te agradecer pela disponibilidade, pela disposição, essa energia positiva sempre sua aí. E agradecer o pessoal também que acompanhou a gente até o final. E é isso. Obrigado pela presença, uma honra com você. Tá joia? Nossa, obrigada, Belei. Obrigada mesmo pelo convite. Agradeço ao PET, ao Programa de Ensino Tutorial. Eu dou muito valor para esses cursos de extensão, tá bem? Eu acho que enriquece muito o processo, né, de graduação. A gente cresce muito com esses cursos
externos, além daquela coisa regular da sala de aula. Isso é muito bacana. E eu tenho muita honra de participar disso, de poder contribuir com esse trabalho que eu gosto tanto. Estou terminando agora o meu mestrado na FAEFID, então eu estou com 2 sonhos realizados de fazer o mestrado numa universidade que eu respeito tanto, na FAEFID, que tem todo o meu respeito, todos os professores, e poder levar esse trabalho da massagem, não só a massagem desportiva, claro que hoje, eu como educadora física, eu quero falar mais dela nesse encontro, mas da massagem em geral, dar ênfase aos profissionais em Juiz de Fora. Tem muita gente bacana trabalhando, tá? Com essa terapia. Falando aí um pouquinho do aspecto profissional, é um mercado riquíssimo. Se a gente conseguir trabalhar com qualidade, priorizando a respeitabilidade, existe um mercado maravilhoso em Juiz de Fora para massagem. Hoje em dia é uma ferramenta de alívio muito preciosa. E tem muita gente bacana trabalhando na cidade. Tá bem? Tá joia. Não, excelente. Obrigado, viu? Pela Muito obrigada, participação. gente. A todos que Agradeço. estiveram presentes, aos meus alunos, minhas clientes, todo mundo. Muito obrigada. Tá joia. Agora é Tá bom? cruzar os dedos aqui para conseguir salvar. Vou encerrar aqui e ver se aparece a abazinha de salvar aqui a live. Aí eu posto, depois eu te mando. Tá joia? Tá bem. Um Obrigadão, abraço. Rabiba. Obrigado, gente. Tchauzinho. Até. Tchau, gente. Um beijo.